Olá, bem-vindo a este episódio que está incrível do podcast Aline Moretti, Explorando a Elegância na Arquitetura. Isso mesmo, episódio inusitado. Ops, mas cadê a Aline? A Aline não veio hoje. Não, gente, hoje com a Edi Frediani este episódio. Brincadeira. Brincadeiras à parte, mas hoje a entrevistada será a Aline Moretti. Mas antes, obviamente, que nós temos que agradecer os nossos parceiros desse episódio, os parceiros deste podcast. Mas não serei eu que farei isso. Será quem? Aline Moretti! Bem-vinda, Aline! Obrigada, eu agradeço que você está aqui comigo hoje, né? Trocamos aí os papéis. Sim. E foi uma experiência muito gostosa para mim poder participar desse podcast, né? De criar tudo isso com a sua ajuda, que você foi imprescindível aqui para a gente concluir esse trabalho, né? E eu adorei, tá? Fazer esse trabalho. Isso é muito bom, né, Aline? Mas eu fiz questão desse episódio, por quê? Porque todo mundo ouve falar da Aline. Mas antes, Aline, esse episódio não poderia acontecer se não tivesse os parceiros também, os colaboradores, tanto os entrevistados, quanto aqueles que apoiaram mesmo esse podcast. Então, toda a sua voz é toda sua para agradecer cada empresa que nos apoiou. É isso mesmo, Edi. E hoje a gente está aqui para agradecer mesmo esses parceiros que foram muito importantes em todo esse processo, tá? Eu vou falar cada um deles aqui para vocês. Então, esteve conosco a Aquarela Tintas, Coifas Morada do Sol, Arte Nobre Marcenaria, Brisolari Materiais para Construção, Macmil, Residência Esquadrias e Quintal Paisagismo. Muito obrigada pela confiança de todos. Bem, gente, então vamos conhecer um pouquinho desta arquiteta renomada da nossa cidade, que expandiu para vários estados, Aline Moretti. Aline, quem é a Aline? Que pergunta interessante, né? Bom, eu vim de uma família simples e eu sempre tive um sonho, assim, de transformar, assim, a rotina, né, do que eu via do relacionamento com a minha mãe, do meu pai, aquele estilo de vida, né? E eu acho que eu vim para quebrar algumas barreiras da minha família, né? Então, eu cheguei, assim, até inusitado contar isso, mas eu fui a primeira filha que conseguiu tirar carta e também começar a dirigir, né? Então, eu sei que eu vim para quebrar algumas barreiras. E aí, eu fui ficando muito confiante e tal, e eu fui atrás dos meus sonhos, né? Eu sei e admiro também muitas pessoas que ficam no lar, cuidando da casa e tal. Eu sempre tive o sonho de ter filhos e ter a família, mas a profissão sempre foi algo que estava pulsando, assim, de importante para mim. Então, eu consigo conciliar, né, essas faces aí, face mãe, face casa e face empresa agora, né? Uma mulher multipotencial. Exatamente. E eu todas somos, né? Batalhei muito para isso, né? Então, assim, tudo com bastante dificuldade desde o começo, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro para fazer a faculdade à noite, né? E fazia os trabalhos no período noturno. Então, foi assim que eu fui levando a faculdade. E a partir do momento que eu já estava, assim, no meio da faculdade, eu já quis entrar no ramo da arquitetura. Então, eu já comecei a trabalhar, né? Como estagiária. E desde então, eu não parei mais, né? E aí, eu fui conciliando toda essa fase com a maternidade, né? Que eu tive 2 filhos, um atrás do outro. Inclusive, o meu primeiro filho estava comigo na barriga quando eu apresentei o TFG, né? Então, eu olho para ele e vejo o quanto ele cresceu. E eu vejo ali o quanto eu tenho também de profissão, de carreira, né? E a gente foi superando os obstáculos, assim, né? Um passinho de cada vez. Eu comecei bem devagar, né? Com criança junto. Então, era aquelas que levavam o bebê junto para um atendimento, né? Levava no bebê conforto para conseguir atender o cliente. A princípio, eu trabalhava a domicílio. Então, eu ia até o cliente. Às vezes, levava meu filho junto e fazia o atendimento. E aí, as coisas foram acontecendo, né? Tudo foi crescendo. Aí, eu comecei a ter o meu escritório. As crianças já ficaram maiorzinhas e foram para a escola, né? E aí, sim, eu deslanchei mesmo e foquei na arquitetura. E por que você escolheu a arquitetura nessa ascensão e nessa quebra de barreiras da família, né? Familiar? Sim, isso não tem nada a ver com a minha família, né? Não é aquela profissão que passa de, né, de família. Não.
Eu fui bem no ramo que eu pensei assim, não, eu quero fazer algo que vai me dar prazer. Então, hoje a arquitetura, para mim, o meu trabalho, na realidade, é mais um refúgio, né? Então, quando eu estou trabalhando, eu não sinto que eu estou trabalhando. Eu sinto que eu estou fazendo uma terapia, que eu estou fazendo algo que eu amo, algo que eu gosto, que eu estou ajudando pessoas, que eu estou ajudando famílias, né, a ter o seu lar ali. Então, eu foco muito nisso, sabe? A minha missão na arquitetura é deixar o lar mais agradável, Sim. né? É deixar esse espaço de família bem planejado, tudo pensado por eles. E cada família tem a sua identidade, né? Então, eu vou bem a fundo em cada projeto. Então, é uma missão. É uma missão, né? Aliás, eu fico pensando, de onde tira tanta criatividade, né? Claro, que pelo feedback de uma família, né? Tudo, mas o arquiteto ele tem que ser muito criativo. Tem. Eu falo que às vezes até mais do que um publicitário, né? Do que alguém que trabalhe nessa área. Porque você tem que pensar ali como um membro da família, né? Sim. Como é que acontece essa criação, essa criatividade toda? Primeiro, a gente tem que entrar bem a fundo e conhecer o que aquela família é. O que é importante para ela. Então, nessa primeira reunião que eu faço com o cliente, né? A gente vai fazendo perguntas, vai se conhecendo. Eu vou anotando tudo, tá? E aí, eu consigo, através dessa reunião, pegar todas as necessidades dessa família. E aí, a gente transforma isso num projeto único para eles, né? Então, assim, apesar do desafio da maioria dos terrenos hoje em dia serem um padrão, né? Então, todos têm a mesma frente, os condomínios têm as mesmas regras. Então, é um desafio muito grande você conseguir criar algo novo, sendo que todas as regras e a maioria das necessidades são iguais. Então, a maioria das pessoas pedem as mesmas coisas num terreno que a maioria das vezes é padrão, e mesmo assim a gente tem que se desdobrar e criar algo novo, né, para aquela família. Sim. É o nosso maior desafio. Eu imagino. Até porque a quantidade de elementos, de materiais que existe no mercado, né? Todas, a gente vê nas lojas, vimos aqui no decorrer do podcast, algo inusitado, enfim, e compor tudo isso, realmente está de parabéns, né? Agora, eu acho que o maior sabor mesmo é ver obra acabada, será? Ai, olha, eu posso falar para vocês que o projeto, eu falo, é como se fosse um filho, é como se fosse uma gestação, sabe? Então, você começa a pensar em cada detalhe, né? Você começa, nos primeiros traços ali, a desenhar e idealizar aquela família já ali. E depois ver tudo isso acontecer, né? Ver aí a família passar por cada etapa, ver os tijolinhos erguendo, né? Gente, é um trabalho maravilhoso, sabe? Mas, quando chega no final, né? E às vezes tem alguns clientes que eles acabam fazendo a mudança, e acaba, assim, mudando sem eu saber antes, rápido, né? Por causa da pressa e tal. Parece que a gente, assim, deu o filho para alguém. Um orfanato, sabe? Não conseguiu... Essa obra é minha! Aquele sentimento de perda, assim, sabe? Porque, realmente, cada obra é como se fosse um filho, que a gente vai acompanhando o crescimento, né? Mas chega uma hora do filho também, né? Que a gente tem que deixar aí. E é super gostoso, mas essa parte... Deixar ir para eles viverem felizes. Para cumprir a sua missão, né? Então, agora ali, o meu papel acabou e a família que agora vai desfrutar de tudo isso. Que legal. Bom, Aline, agora a gente vai dar uma pausa e eu preciso que você fale da residência. A Residência Esquadrias de PVC é uma querida nossa, né? Além de trabalhar com produtos de qualidade, ela sempre atende a nossos prazos, as especificações. Então, ela está sempre conosco nas obras. E a residência atua há 13 anos no mercado, né? Com toda essa experiência, ela atende Araraquara e região e ela traz sempre soluções de alto desempenho para todas as obras, sejam residenciais, comerciais e verticais. Ela representa a marca Base, que hoje é a maior indústria de PVC da América Latina. A residência ela conta com atendimento especializado, acompanhamento de obras e produtos certificados dentro de todas as normas técnicas. Aline, hoje, no mercado, você é considerada uma arquiteta de luxo, né? De residências de luxo, de projetos luxuosos, tudo. Isso foi uma estratégia
Ou isso nasceu de indicações, do boca a boca, ou não? Eu falo isso até porque quem estiver nos assistindo, né, alguns profissionais, fala, poxa, mas como que conseguiu chegar neste patamar ou nessas obras de luxo, esses projetos de luxos, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que expandiu bastante você neste mercado do luxo, que é um mercado muito importante e interessante, que fomenta muito a economia mesmo, né? Do país até, inclusive, da nossa cidade, né? Com certeza. Na realidade, o luxo, para cada um, é uma coisa, tá? Então, conseguir captar o que é a parte luxuosa daquela família já é um caminho a se seguir. Então, algumas famílias vão priorizar algumas partes e outras vão priorizar outras, né? Então, eu sempre falo que o luxo é o que é bom para você e não é uma regra. Sim. Não é porque um cliente ele investiu, sei lá, 50 mil reais num lustre e ele amou isso, que a outra casa vai deixar de ser luxuosa, sendo que a prioridade dela era outra. Então, trabalhar com luxo, eu falo que é um luxo focado para a necessidade deles. Então, eu jamais vou impor algo nos meus projetos, né? Você vai ter que colocar revestimento tal ou dessa marca para você ter uma casa de luxo. Não, a gente vai trabalhar com o orçamento do cliente e através de composições inteligentes, a gente vai deixar aquela casa luxuosa. Então, é um luxo sustentável, vamos pensar assim. Não é um luxo que você vai esbanjar sem necessidade. Sim. É um luxo para atender a família. Então, isso que é o luxo, é atender as necessidades da família. Entendi. Quer dizer que não tem muito a ver com dinheiro. Não, né? Não. Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu gostaria tanto que a Aline fosse minha arquiteta, mas eu não vou ter dinheiro para comprar toda aquela coisa luxuosa, né? Exatamente. Claro, tudo tem custo, né? Uhum. Tudo tem um investimento, óbvio. Mas você consegue essa composição do luxo da realização mesmo, né? Exato. É ver a pessoa realizada, entendeu? Então, a gente sempre vai a fundo no orçamento do cliente. Sim. Então, ele vai ter a casa do jeitinho que ele quer, com o orçamento que ele tem, tá? Entendi. E com um bom projeto, ela fica uma casa luxuosa, bem pensada, bem elaborada, com composições bacanas, né? E você olha para uma casa que gastou, assim, mais e uma casa que foi mais econômica, você não consegue distinguir, né, com valores. Sim. Você consegue identificar que foi uma casa bem pensada, luxuosa, mas que atendeu ali as necessidades de cada um. Sim. Isso é muito bacana, né? A gente perceber isso no nosso dia a dia e saber que os sonhos podem ser realizados, seja ele o tamanho que for, né, Aline? E cada um tem uma prioridade. Sim, com certeza. Né? O Mundo da Piscina é especialista e a maior loja de piscinas de vinil e azulejo da região de Araraquara. Ainda se destacam pela capacidade de montar sistemas de aquecimento elétrico, solar e bomba de troca de calor. Os serviços são cuidadosamente executados para atender os mais diversos projetos. O ponto forte do Mundo da Piscina é a capacidade de execução de qualquer tipo de projeto, nos mais variados ambientes, inclusive em ambientes de grande dificuldade de acesso. Atendimento em Araraquara e toda a região. E pensando, nós estamos pensando aqui em projetos, né? Toda a estrutura, estrutural, tudo isso. Porém, também já pensando lá no design, né? E você também é design de interiores. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente qual que é essa diferença? Arquiteto uma coisa, arquitetura e design de interiores. Tá. Claro que você é daquele, eu imagino, né, que você seja aquela profissional que compõe tudo, lá da plantinha até da planta do jardim, né? Enfim, como é que funciona isso? Se as pessoas quiserem te contratar só para ser design de interiores ou não? Tem que fazer o conjunto todo. Como é que funciona? Hoje é bem maleável, assim, e existe vários tipos de pacotes, né? Então, tem a pessoa que já tem a casa dela e ela quer reformular. Então, eu entro com arquitetura de interiores, que eu chamo, né? Que aí você vai fazer o design de interiores de tudo. Então, a gente pode atacar numa reforma, né? Ou só mudar mobiliário, decoração, né? Tudo isso também faz parte do meu trabalho, mesmo que ele não tenha feito a obra comigo, tá? Entendi. É claro que tem alguns clientes que começam a obra, né? Com um projeto arquitetônico e chega lá no finalzinho e fala assim, Aline, acho que eu vou
vou partir para arquitetura de interiores, porque fica muito na dúvida depois como desenhar os móveis, o que vai colocar de composição nesses móveis, móvel, decoração, lustres, iluminação, né? Toda essa especificação faz parte da arquitetura de interiores. Então, é um trabalho que complementa o outro, mas eles podem ser feitos de formas separadas também. A Cometa Vidros e Esquadrias é um sinônimo de excelência quando o assunto é esquadrias em alumínio. Com uma tradição sólida, a empresa com mais de 50 anos na cidade de Araraquara, ela se destaca pela qualidade incomparável e pela execução e entrega de serviços técnicos. A marca é reconhecida aqui, não apenas pela qualidade dos projetos realizados, mas também pelo respeito exemplar com os profissionais envolvidos, quanto com os clientes. Na Cometa, a tradição, qualidade e respeito caminham juntos, sempre garantindo resultados que superam as expectativas nas obras e projetos realizados. Então, entre em contato com mais essa parceira. Ai, muito interessante. Então, gente, pode contratar a Aline para dar uma organizada aí na casa, né? Aquela reforma, Sim. Né? Mudar um pouco, porque a gente gosta de mudar, né? E falar em mudança, uma curiosidade até pessoal, né? A gente sabe que tem tendências no mundo dos materiais de construção, das composições, das cores, de tintas, enfim, de tudo isso. É normal as pessoas mudarem de tempo em tempo? Isso existe? Aí sim também entra a parte, né, do interiores ou do arquitetura de interiores. Como é que funciona? Porque, tudo bem, um sofá, um elemento que tem de decoração, ok, a gente desfaz, né, e coloca outro. Mas aí, na reforma mesmo, na estrutura da casa, nas cores, como é que funciona isso? É natural? É natural. É assim, se a gente pegar um intervalo, por exemplo, de 10 anos, tudo mudou muito, né? Então, eu sempre falo para o cliente que, assim, em 10 anos, se ele quiser, a gente pode construir uma nova casa, porque já muda muitas as expectativas mesmo, né? A vida muda muito em 10 anos. E essa tendência, ela ajuda bastante, né? Chama retrofit, por exemplo. Então, você está com uma casa lá, por exemplo, num condomínio, e as outras casas surgindo de uma outra referência, de uma outra tendência, e a sua casa vai ficando apagada, vai ficando, né, assim. Então, tem pessoas que gostam de fazer esse retrofit para dar uma cara atual para casa nova, e até na parte interna mesmo. Quando você entra para fazer algum tipo de intervenção, você transforma os espaços. E aí, eu tenho, assim, relatos de clientes que falam assim, nossa, Aline, depois que a gente fez o projeto, a nossa vida em família mudou. Porque agora a gente dá muito mais sentido para esse espaço. A gente estava com crises e não tinha mais gosto de ficar aqui. E aí, com a reforma, com a reformulação do ambiente, agora a gente tem prazer. Teve uma cliente que falou assim para mim, Aline, depois do nosso projeto, meu marido chega cedo em casa. Ai, que gostoso. Né? Então, ouvir isso é o que eu falo, né? É a missão mesmo. Sim. Então, é importante. Por mais que seja um detalhe, de tempos em tempos, você vai lá, você não precisa nem gastar muito. Dá uma repaginada, fica tudo... Dá uma repaginada, você vai criar novos ares ali. Sim. E aí muda a energia e muda toda a família, né? Sim. Ela consegue usufruir desses benefícios aí, que a decoração, a arquitetura traz. Que bacana. É muito bom, sabe? Acho que eu preciso repaginar tudo. Bom, Aline, e dentro de todos os estilos que você falou de casa, não pode faltar cores, né? Então, você precisa dar aquele recadinho do nosso parceiro. A cor é imprescindível, né? E ela faz toda a diferença nas fachadas. Então, eu quero falar aqui do nosso parceiro, Aquarela Tintas. Quando fazemos um projeto, a gente já idealiza a obra finalizada. E por isso que eu indico essa parceira. Há mais de 30 anos, oferece as melhores tintas do mercado. O atendimento é impecável. É uma verdadeira consultoria. Eles vão te indicar passo a passo para a proteção e beleza da sua casa, com tudo que há de mais atual no mundo das tintas. Com certeza é um verdadeiro show de cores. Aline, agora para entender um pouquinho sobre o projeto, a cara do cliente, né, que você já falou que tem toda essa, eu falo que é uma anamnese, né, junto ao cliente, ou um briefing, sei lá. Então, esses projetos, beleza, ok, vai compor dentro do estilo, que depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, a cara do cliente, do jeitinho que o cliente quer. Mas eu observo que muitas casas ou obras
a gente bate o olho e fala assim, nossa, aquela lá é da Aline, aquele lá é de fulano, de cicrano. Nossa, sabia que era daquele lá. Né? Como é que funciona isso? Vocês também têm alguns elementos, alguns estilos de projetos que fica com a cara da Aline, por exemplo? A gente acaba criando uma identidade com o tempo, né? Então, tem elementos que a gente gosta de usar. Eu acho que há 13 anos fazendo isso, tem coisas que a gente já sabe que dá certo e o que não dá certo. Então, a gente acaba aplicando algumas soluções repetidas no projeto, mas como forma de assessorar mesmo, né? De forma de trabalhar ali naquele projeto para que dê tudo certo. Então, acho que esses elementos que a gente sabe que vai dar certo, que a gente repete nos outros, que dá essa identidade. Sim. Mas eu digo que eu não tenho um estilo próprio da arquitetura Aline Moretti, que eu vou buscar o estilo da família. Ai, que legal. Então, se você olhar no meu portfólio, você vai encontrar casas com estilo rústico, já fiz chalés, casa com estilo contemporâneo, que é o que está mais em alta hoje, né? Mas ainda tem os clientes que gostam daquela casa com telhadinho, com tijolo aparente, né? Então, eu vou bem, assim, entender o perfil do cliente, porque eu entendo que o meu papel na arquitetura é realizar o sonho dele, da casa dele, e não da minha, né? Sim. Quando eu construir para mim, aí sim vai ser o estilo Aline Moretti. Mas a minha missão é fazer que aquela casa seja o sonho daquela pessoa. Então, eu respeito as particularidades, né? Tem uma casa no Bonavita que a gente está fazendo com um estilo americano. E tá ficando linda. E ela se destaca ali no meio de tantas linhas retas, né? Sim. Com os telhados, com os volumes. Então, eu gosto disso, né? A cliente, ela já vem com esse perfil. E não vai ser eu que vou fazer, não faça isso. Não, a gente vai trabalhar em cima disso para ficar um projeto atual. E, mesmo assim, atender as necessidades dela e o desejo dela, né, Sim. que ela tem. Que interessante. É muito importante, Sim. muito legal. Você citou aí alguns estilos já, né? Existe, então, estilos de casa, mas que fique adequado para a época, para a tendência, para tudo. Como é que são esses estilos que você citou? Então, assim, hoje a maior tendência são... o estilo contemporâneo, ele trabalha muito com linhas retas, né? E hoje está muito em alta, cores escuras, traços marcantes na fachada, né? Mas também tem o estilo clássico, né? O clássico, o que é o estilo clássico? É aquela casa que ela não vai perder a sua identidade com o tempo. Que tem carinha de casa. Ela tem carinha de casa. Eu adoro fazer esses projetos também, viu? Eu amo. E é linda, né? Sim. Então, tem esse estilo clássico, tem estilo contemporâneo. O estilo rústico, que é aí quando a pessoa quer fazer com elementos aparentes, né? Então, eu quero concreto aparente, eu quero madeira aparente, que é muito interessante também. Então, a gente consegue, assim, trabalhar com uma boa arquitetura dentro do estilo que a cliente deseja. Entendi. Isso é muito bacana. Gente, eu tô aqui conversando com ela, mas tá, assim, na minha mente, sabe? Eu já tô idealizando umas casas, eu já fiz casa de praia, casa de morro, casa de casa, sabe? Casa pra gente morar e viver todos os dias, porque é um negócio muito sério, né? E não é clichê quando vocês falam, ou a gente teve oportunidade em vários episódios, né? A gente realiza sonhos, a gente trabalha com sonhos. Às vezes pode ser uma frase formada de clichê, mas não é. É sonho, porque eu acho que o maior sonho do ser humano é a casa própria, né? Sim. E a gente dá essa atenção mesmo, né? Das necessidades é muito importante. Porque não adianta depois você não prestar atenção naquilo e depois chegar com a construção concluída e falar assim, poxa, não era isso que eu queria. Sim. Eu recebo clientes, né, que fez o projeto antigamente, né? E o arquiteto antigamente, ele não tinha essa visibilidade que ele tem hoje. Sim. Ele não era essencial. Hoje eu falo que o arquiteto é essencial, né? Claro. E eu recebo clientes que falam assim, nossa, Aline, eu construí há tantos tempos atrás, mas assim, minha casa ficou gigante, mas ela não é funcional, né? E por que isso acontece? Porque não foi pensada na parte da arquitetura, né? Então, foi pensado também dos cômodos, mas aí uma coisa não liga com a outra. O arquiteto, ele vai pensar tudo desde o início, né? Então, desde a composição do que você vai colocar ali, aonde você vai abrir aquele equipamento, aonde você vai ter a mobilidade, né? Então, por isso que as coisas hoje a gente consegue fazer muito mais funcionais. Sim. Né? Agora, Aline, não tem como eu não citar de um projeto inusitado
E por quê? Porque eu acho, claro, que isso não é o ápice, mas é algo inusitado mesmo. Algo que eu acho que não sei quantos arquitetos tiveram a oportunidade, não sei, nem fui buscar saber, tiveram a oportunidade de fazer um projeto, a gente tem que falar, de um castelo. Sim. Porque eu acho que isso não é o ápice da sua carreira, mas eu acho que isso... Como é que você ficou, né? Quando fala, meu Deus, eu vou fazer um castelo, né? Produzir. Porque são contos de fadas, para mim, remete Disney, sabe? Essas coisas assim. E você lá desenhando e agora vendo isso crescer, né? Conta um pouquinho pra gente desse projeto. É claro que nós não vamos abrir ainda, né? Mas conta um pouquinho, como é que foi isso, né? Isso é importante para as pessoas saberem que eu não trabalho só com residencial, viu, pessoal? Então, eu trabalho também, eu faço projetos comerciais, né, enfim. E esse, em específico, é um projeto temático. Que legal. Né? Então, ele foi um desafio muito grande, assim. Eu não sei, eu não tenho outra palavra para descrever como eu comecei a fazer esse projeto, se não for Deus. Né? Legal. Então, eu acho que Deus traçou os caminhos aí e me colocou, né, nesse projeto. E eu sou, assim, muito grata a Deus por estar participando, porque para mim é um sonho também, Sim. gente, né? Qual menina não sonha com um castelo, né? E o desafio, né? Foi um projeto desafiador, por não ser na nossa cidade, né? Então, hoje eu também atendo fora da cidade, então atendo São Paulo, atendo Rio de Janeiro, né? E foi várias barreiras quebradas quando começou esse projeto, né? E, assim, desde a concepção, a gente teve que se desprender de tudo que a gente estava acostumado e criar algo mais inusitado ainda, porque é algo temático, né? Então, é claro que eu fui buscar referências de castelos existentes, medievais, antigos, tal, mas a gente precisava criar algo para nossa época. Sim. Então, é um estilo eclético que vai juntar o tema que a gente precisa com a arquitetura que a gente tem hoje, como a gente consegue fazer hoje, né? Entendi. E ficou incrível, gente. Ficou, Já assim, tá crescendo, né? crescendo. Tá crescendo. Pra mim é um sonho, né? Tá participando desse projeto é um sonho. E sabe um detalhe? Você tá falando aqui de participar deste projeto, que eu acho que é muito interessante falar, porque uma obra ela não compõe só do arquiteto, né? Sim. Então, quando você fala participando, por quê? Porque existem outros profissionais, claro, além dos profissionais que têm que colocar o pedreiro, enfim, todos os outros profissionais e outras empresas, né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que é trabalhar com outros profissionais. Eu não sei se o projeto tem engenheiro também, que era um tabu muito antigo, Sim. agora acho que até acabou, né? Sim. Isso é a casa de arquiteto? Não, tem que ser de engenheiro, tem que ser não sei o quê. E eu acredito que nesse projeto e em outros vocês trabalham em conjunto, né? Sim. Nesse é uma equipe muito maior, né? Então, assim, eu fiquei com toda a parte criativa, né? Desde a concepção da planta, a volumetria, né? Como vai ser a carinha desse castelo, a utilidade, o que vai ser cada ambiente, né? Então, tudo isso foi feito por mim, né? Por mim e pela minha equipe. E logo depois que a gente concluiu e o cliente aprovou, aí sim vai para os outros profissionais. Então, vai para o engenheiro calcular a estrutura, vai para o engenheiro elétrico calcular a parte da elétrica, né? Então, é um projeto que demanda muito mais profissionais envolvidos, porque é uma obra de grande porte, Sim. né? Então, cada um ali tem que fazer a sua parte mesmo. E eu fico na retaguarda, vendo se eles estão seguindo o projeto, vendo se eles estão respeitando o que foi colocado na arquitetura, né? Sim. E para essa obra seguir aí em frente. E não só no castelo, tá? Hoje é imprescindível, nas obras residenciais também, a gente ter o arquiteto que vai criar, que ele já foi preparado para ter mais criatividade, enfim, inovar aí, sempre estar criando coisas novas, mas é imprescindível ter uma boa rede de parceiros que vai estar envolvido, né? O engenheiro é essencial para calcular as estruturas, né? Então, hoje o que o engenheiro faz? Ele pega a minha criação e aí ele vai calcular como se fosse o esqueleto da casa, né? Então, ele vai fazer o cálculo dos ferros. Um trabalho não tem nada a ver com o outro, mas um trabalho completa totalmente o outro. Que interessante. Gente, se deixar, Aline, posso fazer um podcast de 500 horas, né? Porque tem muita experiência e profissionalismo a Aline Moretti, né?
Bem, Aline, o papo tá bom, mas não podemos esquecer dos nossos parceiros, né? Então, o recado é você quem dá. É verdade, Di. Vamos lá. Eu gostaria de lembrar aqui que está participando conosco no nosso podcast, né? A Marcenaria Arte Nobre. A Marcenaria Arte Nobre é uma marcenaria artística de alto luxo. Então, eu nem preciso falar da qualidade, né? Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição abaixo e aproveita para seguir no Instagram. Lá, vocês vão encontrar vários projetos meus que estão em andamento e também conhecer o trabalho deles mais a fundo. Bem, Aline, muito bom. Olha, de todas as entrevistas que eu já fiz, essa está sendo maravilhosa. Voltando na posição do entrevistadora. Mas... Você é especialista nisso, né, Di? Alguns poucos entrevistas, mais de 4.800 entrevistas na minha vida, graças a Deus, muito legal, né? E eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada, Aline, obrigada. Mas, pergunta de encerramento, porque tudo tem que ter começo, meio e fim, né? Onde a Aline quer chegar? Ai, meu Deus. Aí a gente tá falando de sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos ainda para realizar. Mas, profissionalmente falando, eu quero cada vez mais quebrar as barreiras, assim, né? E aceitar novos desafios, tá? Então, esse projeto inusitado que veio, ele abriu muito a minha mente com isso. Então, eu não preciso estar presa dentro de uma cidade, né? Sim. Hoje, com a tecnologia a nosso favor, a gente consegue atender o Brasil inteiro, atender o mundo inteiro. Então, é aí que eu quero chegar, entendeu? E assim, é um passo que eu tô dando, né? Cada vez a gente vai dando um passinho de cada vez. Mas a minha ideia mesmo é conseguir atender várias pessoas do mundo, do Brasil, com projetos à distância, que é bem legal também. A gente consegue fazer um bom trabalho, entregar um bom projeto bem detalhado e a pessoa lá longe conseguir executar, né? E é isso, colaborar aí com o que eu puder, né? Enquanto eu estiver viva, para um mundo mais bacana, para as casas mais confortáveis, pensando em tudo, né? Na sustentabilidade, pensando que eu posso amanhã não estar aqui, mas essas construções ainda vão ficar. Então, é algo que até me emociona, né? O meu cliente mesmo do castelo fala, Aline, amanhã a gente pode não estar aqui, mas esse castelo vai estar. Então, é algo que da profissão, assim, aquece o nosso coração, sabe? Sim. Então, a gente está deixando alguma coisa. Então, que essa coisa seja boa, que ela seja bonita, que ela seja funcional e que ela dure. Muito bom! Aline Moretti para o mundo realizando sonhos. Ai, amei! Parabéns! Obrigada!